Olá, muito bem-vindos. Hoje nós começamos a nossa aula de ciência. Eu sou a professora Rosângela, aula de ciência número 1. E o tema da nossa aula de hoje é matéria e suas propriedades. Quando falamos em matéria, observamos que tem vários conceitos. Mas em ciência, qual o conceito da matéria? Eu trouxe para vocês uma imagem, eu gostaria que vocês analisassem, observassem essa imagem e logo em seguida a gente vai fazer algumas observações, algumas perguntinhas. Observe a fotografia. Depois que vocês observaram, eu tenho algumas perguntas para vocês. Quais são os materiais sólidos representados nessa imagem? E os materiais líquidos? Nesse ambiente, gente, existe algum material gasoso? E nessa água que vocês observam, vocês viram que tem a água aqui, a água do mar? Será que tem algum material que existe ali dentro e não seja visível a olho nu? Então, quando se fala em matéria, na ciência, nós sabemos que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então aqui, vocês viram que no estado sólido, nós temos as árvores, a areia, pedras, e várias outras coisas aí, né? Porque a matéria ela é representada nos três estados físico, sólido, líquido e gasoso. E podemos observar isso nesta fotografia. Os materiais líquidos, né? Nós temos aí a água do mar e dentro dessa água podemos observar que também tem outras substâncias, né? Misturadas. E quando falamos em estado gasoso, vocês podem observar que aí tem as nuvens e também tem o ar, tem o vento. Então, a matéria ela pode ser representada de várias formas, né? Dessas três formas como eu mostrei para vocês aí. E a matéria, gente, ela pode ser denominada como um corpo e objeto, tá? O corpo, por exemplo, nós temos um pedaço de madeira, um caco de vidro. E o objeto é a matéria, só que ela já tem uma finalidade, já é algo que você vai estar utilizando ele ali. Por exemplo, a mesa, um copo, isso aí, observa que já é uma matéria que você está utilizando, já tem um fim específico, já que você pode estar utilizando ele. E a matéria, qual a sua composição? Eu trouxe um exemplo para vocês aqui, que vocês vão estudar isso aí mais adiante, mas eu estou mostrando aqui para vocês um modelinho. Vocês conseguem visualizarem uma demonstração de uma molécula. A molécula é formada por átomos. E isso aqui vai formar, quando as moléculas se juntam, formam a substância, e aí vamos ter vários tipos de matéria, né? Aqui só para vocês observarem de que a matéria é formada, e isso vocês vão estudar mais adiante, que são os átomos, moléculas e assim por diante. Como eu já falei para vocês, aqui nós temos a definição, né, os estados, líquido, sólido, gasoso. Futuramente também vocês vão estudar como acontece essa passagem de um estado para outro, tá? Propriedades gerais da matéria. Hoje a nossa aula é especificamente sobre propriedades gerais da matéria, né? E quais são essas propriedades? Nós temos aqui a massa. Como vocês viram na definição de matéria, né, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, tudo que tem massa é matéria. Então, nós observamos, professora, e o que eu não consigo ver? Tem algum tipo de matéria também que a gente não consegue visualizar. Por exemplo, o ar. Eu trouxe um exemplo para vocês de um balão, aqui um balão cheio e o balão vazio. Qual a diferença de um para o outro? Vocês viram o que tem aqui dentro deste balão? Vocês sabem que aqui tem ar. Se vocês viram que ele está ocupando um espaço aqui dentro? Então, a partir daí você já observe que aqui ele ocupa espaço e também tem massa, tá? Aqui observamos que tem massa neste balão. Aqui o volume é menor, tá? Não tem ar aqui dentro, então você já vê essa diferença. Outra propriedade da matéria é o volume. Tá? O volume é ocupado por um objeto. Geralmente é medido em litros, metros cúbicos. Então, é esse espaço ocupado. É o que nós chamamos de volume. Próxima propriedade, nós chamamos de extensão. Essa capacidade que o corpo tem de ocupar esse espaço. Vocês observem aqui, tem um círculo, e nós temos aqui 3 exemplos. A água nos 3 estados, mas vocês viram que aqui o espaço que ele está ocupando. Aqui, o gás, as moléculas estão mais
com mais espaço entre as outras. Aqui nós temos o estado líquido e o sólido, onde as moléculas estão mais juntinhas. A elasticidade. Essa elasticidade, gente, é a propriedade que a matéria apresenta, né? Quando ela é submetida a uma força elástica e depois ela pode estar voltando ao seu estado. Aqui eu tenho um exemplo, continuo com o exemplo do balão. No caso aqui, vocês viram que o balão, ela tem essa capacidade, né, de esticar, como a gente chama, e depois ele vai voltar novamente ao seu estado. Isso acontece também com a nossa pele, se vocês observarem, tem essa elasticidade também, tá bom? Compressibilidade. Nesse caso, já estamos falando do estado gasoso, que é onde a matéria ela é submetida a uma pressão, né, e ela pode estar ocupando um espaço menor. O exemplo que eu tenho para vocês aqui, que eu vou mostrar da seringa. Nós sabemos que aqui tem ar, aqui dentro. Quando a gente vai tampando isso aqui, você observa que com o tempo o ar vai sendo comprimido. E aqui ele vai chegar um momento que não vai ser possível mais. E aqui a gente observa que tem matéria aqui dentro. E essa propriedade nós chamamos de compressibilidade, que ele está sendo comprimido aqui. Que é um exemplo também do pneu, o ar no pneu e assim por diante. A inércia. Essa propriedade, vocês podem observar quando um exemplo, quando a gente está andando de carro. Vocês sabem por que a gente usa o cinto de segurança? Vocês observaram que quando estão no carro, que o carro ele faz uma freada brusca, a tendência do nosso corpo é ir para frente? Então, essa propriedade nós chamamos de inércia, porque o corpo ele tende a permanecer em movimento, né? Ou em repouso, até ao menos que uma força externa atue sobre ela. Então, essa força, você está vindo, de repente, vem essa freada e o seu corpo ele vai ter essa tendência de continuar. Observe aqui, ó, nós temos a imagem, o carro com essa caixa aqui em cima. Quando ele para, a tendência é a caixa continuar. Impenetrabilidade. Esta propriedade, ela mostra que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, se eu estou neste lugar, não tem como outra pessoa também ocupar esse mesmo espaço que eu estou. Então, isso nós chamamos de impenetrabilidade. A próxima propriedade é denominada de descontinuidade. Existência de espaço vazio ao longo da estrutura da matéria, né? Então, assim, observem que eu falei para vocês que a matéria ela é formada por átomos, né, que se juntam e formam a molécula. Nesse caso, vocês observem que tem espaços vazios entre essas moléculas. Nós chamamos isso de descontinuidade. São esses espaços vazios que existem entre as moléculas. Divisibilidade. A divisibilidade é a capacidade de qualquer corpo material ser descontinuado. Isto é, ele pode ser dividido, a matéria ela pode ser dividida em várias partes. Eu trouxe um exemplo bem simples para vocês da folha de papel. Eu posso dividir, né? Isso aqui continua sendo uma folha de papel e assim por diante nós temos vários exemplos. Um copo que se quebra e assim por diante, continua sendo matéria, né? A próxima propriedade é indestrutibilidade. A matéria ela não pode ser criada e nem destruída. Isso aí entra lá aquele ditado que fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, gente, nada tem como, assim, na matéria não tem como sumir, desaparecer, não tem como ser destruído. Ela vai só ser transformada, como por exemplo a água, ela pode evaporar. Ou uma água potável, ela pode ficar uma água que não seja mais própria para consumo, pode evaporar, pode ficar no estado sólido, mas a água não tem como sumir de uma hora para outra. Isso aí é um dos exemplos que a gente tem da indestrutibilidade. Uma madeira, quando ela é queimada, ela vai ser transformada em gases e cinzas e assim por diante. Então, essa é a última das nossas propriedades. Depois de falar para vocês quais são as propriedades gerais da matéria, eu trouxe a atividade e quero que vocês respondam e logo em seguida a gente faz as correções. Então, conseguiram responder a atividade? Vamos lá para a primeira questão. Identifique qual das propriedades a seguir não é uma propriedade geral da matéria. Indestrutibilidade, extensão,
combustibilidade e divisibilidade. Vocês lembram que eu falei de 3 dessas aqui agora há pouco com vocês, né? Então, a alternativa, que não é uma propriedade geral da matéria, é a letra C. Próxima questão. Letra B. A massa é medida em dinamômetro, potenciômetro ou uma balança. O que a gente usa para medir a massa? Nós usamos uma balança, tá, pessoal? Os corpos podem diminuir de volume. É uma afirmativa relacionada a qual propriedade da matéria, gente? Qual dessas aqui que vocês marcaram? Elasticidade, impenetrabilidade, compressibilidade ou maleabilidade? Então, vamos para compressibilidade. Próxima, letra D. A matéria pode ser transformada. Esta afirmativa está dentro do conceito de divisibilidade, indestrutibilidade, extensão ou condutibilidade. Correto é indestrutibilidade. Foi o que eu falei também agora há pouquinho com vocês. Vamos lá, questão número 3. Então, o que vocês responderam? Vamos lá para as respostas. A pressão dos pneus foi calibrada com ar comprimido. Isso se refere a compressibilidade. Letra B. Após se chocarem as bolas de bilhar, seguiram trajetórias diferentes, trajetórias opostas. Isso aqui, pessoal, é um exemplo de impenetrabilidade. Por quê? Observe que a bola de bilhar, quando ela bate, ela já volta, cada um vai para um lado. Por quê? Não tem como haver essa, né, uma ocupar o mesmo espaço da outra. Então, nós chamamos de impenetrabilidade. O carro se chocou com um poste, é o mesmo exemplo. O carro, o que vai acontecer? Ele choca com o poste ali, você vê que o carro ele fica amassado, porque não tem como ele penetrar no poste. Então, vai ficar, aí observamos que aí nós temos a propriedade impenetrabilidade. A próxima aqui é a freada, como eu expliquei para vocês também, é um exemplo de inércia. Porque o que acontece? Os jogadores foram para frente porque a tendência é ele continuar em movimento. Letra D. Numa freada brusca, os passageiros do ônibus foram jogados para frente. Então, aqui, pessoal, é a inércia, né? Por quê? Por que os passageiros foram para frente? Porque pela velocidade, o ônibus estava numa velocidade, né? E quando ele freia, a tendência dos corpos é continuar, né? Até que haja essa força para parar. Então, aqui nós temos a inércia. A letra E. O êmbolo de uma seringa pode ser empurrado ao ter sua ponta fechada. Aqui nós observamos também a compressibilidade, como eu usei também um exemplo para vocês. Marque V ou F, né? V para verdadeiro e F para alternativa falsa. A extensão é uma propriedade específica da matéria? Cada tipo de matéria que forma um corpo recebe o nome de objeto? Elasticidade é uma propriedade geral da matéria? O espaço ocupado por um objeto é medido por uma massa? E matéria é uma porção limitada de um corpo? Vamos lá. O que vocês marcaram aí, pessoal? Vejamos aqui as respostas. Extensão não é uma propriedade específica, ela é uma propriedade geral, tá? Cada tipo de matéria que forma um corpo recebe o nome de objeto? Também é falso. Elasticidade é uma propriedade geral da matéria? Sim, como vocês viram o exemplo do balão, né? O espaço ocupado por objeto é medido por sua massa? Também não. Matéria é uma porção limitada de um corpo? Também não. Matéria, vocês viram o outro conceito, o conceito certo de matéria, né? Então, aqui a alternativa, a resposta é a letra F. Então, pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido as propriedades gerais da matéria e até a nossa próxima aula.